Hoje a gente vai trazer aqui no canal um vídeo um pouco diferente do habitual. Hoje a gente não vai resolver nesse vídeo aqui um exercício do LeetCode, porque eu me perguntei esses dias, vale a pena em 2025 resolver problemas do LeetCode? E existem várias respostas para essa pergunta, né? Se vale a pena ou não, vai depender muito de quais os seus objetivos com a programação, quais os seus objetivos com entender e poder aplicar, né, algoritmos e estruturas de dados. E eu vou falar um pouco da minha situação como desenvolvedor, né? Hoje eu trabalho como desenvolvedor back-end em Portugal, numa empresa portuguesa sediada em Lisboa, e eu fiz uma transição de carreira. Então eu fui advogado por 3, quase 4 anos lá no Brasil, e durante a pandemia eu optei por fazer uma transição de carreira, sempre quis morar fora do Brasil, e a programação foi a minha porta de entrada para esse mundo, né, do desenvolvimento, e me possibilitou fazer, além dessa transição, me possibilitou fazer essa mudança de país, né? Hoje eu moro em Lisboa e pronto, trabalho aqui como desenvolvedor. E quando eu fiz essa transição de carreira, eu sinto que eu atropelei muito o que as pessoas que estudam mesmo programação numa universidade, seja particular ou federal, elas fazem, né? Que elas têm uma matéria lá mesmo de algoritmos de estrutura de dados, que é o tão famigerado AED, e eu não tive isso. Eu tive que já começar a estudar Java e Spring Boot para poder começar a trabalhar o mais rápido possível e conseguir concretizar a transição de carreira que eu tinha optado por fazer. E eu vejo que por muito tempo, hoje eu já tenho praticamente, já consolidei, né, 4 anos de experiência na área, e por muito tempo mesmo, eu tinha medo mesmo de abrir o LeetCode, de abrir o HackerRank. E quando você tem muito medo de uma coisa, uma reação natural do corpo humano é você se afastar ao máximo daquela coisa, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma cobra, a gente não vai de encontro como se fosse um cachorrinho pequeno. A gente se afasta porque naturalmente a gente tem medo daquilo. E acontecia muito isso comigo com o LeetCode, até que um dia eu bati o pé e falei, se eu não resolver o LeetCode, eu nunca vou conseguir, pelo menos, ler um problema, entender, tentar estruturar na minha cabeça uma resposta, um algoritmo para solucionar aquele problema. E, para além disso, o LeetCode, ainda hoje, em 2025, é o gatekeeper, né, para entrar nas big companies, a FANG, né, Facebook, Amazon, Meta, empresas do gênero X também, eles vão pedir resolução de problema do LeetCode. Quando eu digo LeetCode, entenda como problema de lógica, né, algoritmos e estruturas de dados. E aí, qual que é o impacto, né, agora em 2025 para a gente de IA sobre isso, né? O que eu tenho percebido é que as empresas que antigamente te mandavam um link para você abrir e resolver um problema de lógica sem ninguém estar olhando, isso já não acontece mais. Majoritariamente agora os processos seletivos para as empresas de tecnologia acontecem com uma primeira entrevista com o RH, depois você vai para uma entrevista técnica que já envolve aí um live code, na grande maioria das vezes. E se não é um live code, é numa plataforma em que eles falam, né, que pode detectar o uso de inteligência artificial. Então, assim, se você não pratica o LeetCode e vai passar por um live coding, pode saber que vai ser devastador, porque eu já passei por isso e assim, eu saí destruído da entrevista, porque eu não consegui resolver o exercício e com isso eu fiquei extremamente frustrado. E nas grandes companhias, né, igual eu falei, as FANGs, é mais visível isso ainda. Então, tanto que o próprio LeetCode tem uma seção premium que você consegue ver quais problemas têm sido cobrados aí nessas grandes empresas. Então, elas vão priorizar esse live code com o pair programming, né, que é a programação em pares, para ver seu raciocínio. Você vai explicar ali para o seu entrevistador como é que você está pensando em resolver aquele problema. Entendam o LeetCode
E eu vejo muito isso hoje, depois aí de já resolver mais de 50 exercícios, que o LeetCode ele é como se fosse uma academia. Quando você começa a treinar, os pesos vão ser bem leves e a sua performance dentro do treino, dentro da academia, não vai ser grande coisa. Mas com o tempo você vai melhorando, você ganha condicionamento físico e é a mesma coisa com o LeetCode. Com o tempo, você, todo dia, né, que é o que eu faço, de segunda a sexta-feira, você resolver um problema. Quando eu comecei a resolver, eu lembro que eu li o exercício e às vezes, na grande maioria, era um exercício de categoria fácil. Eu não entendia nem o enunciado, eu não sabia nem o que o LeetCode, né, aquele problema, o que ele estava querendo me dizer. E hoje eu já leio, já entendo. Às vezes tenho dificuldade de já criar o algoritmo. Uma coisa que eu faço é ter um caderno. E com esse caderno eu anoto, de fato, né? Vocês podem ver aqui, eu escrevo coisas do exercício em si. E depois eu tento passar isso do caderno para o código, que é a parte mais difícil para mim. Às vezes é fácil desenhar ali, igual eu vi que eu mostrei o exercício do Valen and Hills, é fácil de ver ali no papel, mas às vezes é difícil transcrever para uma linguagem de programação. Mas hoje eu já consigo ler, entender, desenvolver, passar para o código e às vezes errar, muitas vezes errar, e depois trazer para vocês aqui um algoritmo que funciona. Então, travar em exercícios fáceis não é assim um bicho de 7 cabeças. Não se desanime se você começar a resolver problemas hoje, ler um problema fácil, não entender nada e não conseguir resolver, mesmo tendo aí alguns anos de programação. Porque o LeetCode ele não é a programação do dia a dia, não tem nada a ver. O que eu faço como desenvolvedor back-end no meu trabalho não tem nada a ver com LeetCode, são coisas completamente diferentes. E se você começar a perceber aí, a ler a seção de comentários, você vai ver muito isso. Às vezes tem exercícios que são muito mal escritos, às vezes tem exercícios que não fazem sentido, mas com o tempo você vai melhorando, né? E com certeza o LeetCode vai melhorar o seu pensamento algorítmico, o LeetCode vai melhorar sua qualidade do código no dia a dia. Isso é natural, ele vai fazer isso porque você está treinando uma parte específica do seu cérebro, né? Então vai melhorar, pode ter certeza, você vai aprender a pensar de uma forma diferente. E para além disso, né, se você faz aí e resolve LeetCode diariamente, se você treina seu cérebro para isso, quando chegar numa entrevista, se esse é o seu objetivo de ir para uma grande empresa ou ir para uma startup que vai te cobrar aí também um live code, você vai ter muito mais confiança, né? Talvez você vai bater o olho ali, vai ter o nervosismo, claro, mas você vai, talvez é um exercício que você já até resolveu, que aconteceu comigo. Eles pediram o valid parentheses, acho que era esse, numa entrevista que eu fiz. Eu já tinha resolvido, já sabia como resolver, mas às vezes não é um que você resolveu, mas é basicamente você vai saber que com recursão dá para fazer, BFS dá para fazer, com DP dá para fazer, dois ponteiros, slide window, você vai começando a pegar padrões, né, de algoritmo. E isso vai facilitar ali na hora da sua entrevista. E entendam o LeetCode não como uma obrigação. Ele não é uma coisa obrigado, né? Mas ele pode sim abrir portas aí para você em outras empresas e com vagas mais competitivas, porque ainda assim, mesmo em 2025, mesmo com IA, porque você pode muito bem pegar aí o problema, não entender, colocar na IA e ela vai te dar uma resposta, você pode copiar o código, colar lá e pronto, está resolvido. Vai funcionar, mas você não vai aprender. E na hora que chegar numa entrevista e tiver que fazer ali um live coding compartilhando tela, você não vai poder fazer isso. Então, é melhor você aprender do que decorar. E nesse aprender e decorar, tem uma outra coisa que eu fiz, que é utilizar isso daqui, que é o Enki. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando como ele funciona, mas o Enki você coloca aqui, basicamente, cards, né? Você coloca cards aqui, eu tenho aqui do LeetCode, eu abro, coloco Study Now, ele me dá o problema.
E aqui tem um link. Depois, se eu conseguir resolver, eu venho aqui em Show Answer. Aqui eu tenho toda uma explicação de que é o exercício. Eu tenho uma solução que eu já fiz e eu posso definir aqui se foi muito difícil, e aí ele já vai repetir logo de imediato. Se foi difícil, e aí em 6 minutos ele vai me mostrar esse problema de novo. Se foi bom, vai ser 10 minutos. E foi muito fácil, daqui 5 dias ele me mostra de novo. E aí eu pulo para o próximo exercício e assim eu vou repetindo exercícios que eu já fiz, porque se você ficar simplesmente faz aí 300 exercícios e para de fazer, se você ficar muito tempo sem fazer, é a mesma coisa que academia. Na hora que você voltar, você vai sofrer. Pode ter certeza que você vai sofrer. Então é melhor você tentar aprender mesmo, né? Resolver talvez até menos problemas diariamente do que um monte e depois nunca mais aparecer, nunca mais tentar continuar aí mantendo essa sequência de problemas resolvidos no LeetCode. E por fim, como que a IA, né? Como que eu uso a IA para resolver? Eu sempre peço, quando eu não conseguir bolar nada mesmo do exercício, às vezes acontece, igual eu falei, às vezes a gente trava, né? Eu peço para tentar ela me ajudar a estruturar o meu pensamento. Como que eu resolveria isso? Talvez ela te dê um insight que você não entendeu. Por exemplo, no exercício de vales em rios, ignorar o primeiro e último elemento é possível. E às vezes você não pegou esse insight, às vezes tentando desenhar ali o algoritmo no papel, você não conseguiu chegar lá. E ela é boa para te dar esses insights, mas evita ao máximo pedir o código. Às vezes você até pode resolver o exercício, mandar o seu código para ela que você tem e que ela não te forneceu, e você pode pedir, olha, como que eu poderia melhorar isso daqui? Aí acho que é uma coisa válida, porque você já entendeu como resolver o exercício, talvez você não está sabendo como deixar seu código mais performático. E aí são coisas diferentes. Mas não entender o exercício, bate a cabeça, tenta. Se de fato não der mesmo, aí sim, peça ajuda da inteligência artificial. Mas se você usar ela como um copia e cola, não vai dar certo, o aprendizado vai ficar aí deficiente. Então, assim, vale a pena, meu posicionamento vale a pena fazer LeetCodes diariamente, se você é desenvolvedor. Não coloque isso como uma obrigação, porque quando você coloca como uma obrigação, passa a ser algo chato, algo que você vai fazer aí relutante. E principalmente se o seu objetivo é entrar numa grande empresa ou ir para uma startup americana, ganhar mais, ganhar numa moeda mais forte, também vale a pena, porque o que eu tenho percebido das entrevistas aqui em Portugal, dos Estados Unidos, é que cada vez mais o live coding, compartilhando tela em plataformas que dizem poder captar isso, você está usando ou não inteligência artificial, estão cada vez mais frequentes. E com isso, ou você vai conseguir resolver ali na hora o exercício ou não vai, e isso vai ser aí uma nota corte, né? Um gatekeeper mesmo. Ou você entra ou não para aquelas vagas mais competitivas. Então é isso. Logo em seguida eu vou colocar aqui o nosso exercício diário de hoje e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais.